A realidade quântica se revelava na consciência de João. João, ele estava nesse mundo, nesse espaço-tempo, mas ele foi arrebatado. É isso que nós vimos na aula anterior. Porém, quem foi arrebatado foi a consciência de João, porque o corpo ficou aqui. Nós vamos ver uma ligação que nos prova que João não saiu desse espaço-tempo, e sim quem saiu foi a consciência dele. Então ele vai para os mundos superiores. Lá não tem o tempo. Então o ontem, o amanhã, é tudo como se fosse o agora. E ele então vê o amanhã, nosso. Ele vê o nosso amanhã, porque nós estamos no espaço-tempo. E quando João olha para o trono, ele vê um ser segurando em sua mão direita um pergaminho. Aquele pergaminho, ele estava selado com 7 selos. E então ele vê um ser dizendo em alta voz: quem é digno de desatar o selo? Quem poderá abrir esses selos? Nem na matéria e nem na imatéria ninguém é digno. Então João, quando vê aquilo, ele chora. Então aqui está a ligação que nos prova que ele ainda estava aqui nesse mundo, porque ele tinha uma ligação aqui com esse mundo. A consciência de João tinha ido para os mundos superiores, porém ele estava aqui. E ele chora por quê? Porque ele sabe que nós, seres humanos, precisamos desenrolar esse pergaminho. Nós precisamos evoluir. E quando ele vê que esse pergaminho, ele está selado com 7 selos, e não há ninguém digno para desatar esse selo, então ele chora. Mas nesse momento que ele está chorando, porque ele está fazendo essa ligação entre a matéria e a imatéria, um ser, um dos 24 anciões que estão de frente ao trono, se levanta e diz para ele: não chore. Não chore, porque há um digno de desatar os selos. A raiz de Davi. Ele é digno de desatar o selo. Então, nesse momento, João vê que aquele se levanta e toma o livro em sua mão. Então ele vê como um cordeiro que havia sido morto, e ele estava de pé. O cordeiro, os egípcios, eles relacionavam o cordeiro como o desejo de receber para si. Então a representação do cordeiro que havia sido morto, fazendo-nos a ligação com Jesus, nos revela que Jesus, ao se entregar como um cordeiro, ou seja, ele se matou por nós, aquele cordeiro simbólico, ele representa que Jesus entregou o seu desejo de receber. Ele matou o seu desejo de receber. Porque ele, sendo a maior manifestação do Criador, ele estava em nosso meio como ser humano. Ele usava um corpo físico, um avatar, e esse corpo físico é feito da mesma matéria que foi feito Adão, porque Adão representa toda a humanidade. E Jesus, quando andou aqui, ele era um desses que chamamos de humanidade. E ele estava no corpo físico, então estava sujeito ao ego. Porém, ele se entregou desde que nasceu. A entrega dele foi revelada quando ele, na cruz, fez a expiação. Porém, em toda a sua vida na terra, ele já estava com o desejo de receber morto. Ele tinha somente o desejo de receber para doar. E é isso que ele nos ensinou. Então,
Quando nós entregamos o nosso cordeiro, que é o desejo de receber, quando nós matamos ele, isso nos leva lá para o livro de Vaikra, o livro de Levítico, e nos revela o que é então o desejo de receber morto, que são os sacrifícios de animais. Então nós temos dentro de nós o nosso lado animal. E quando nós fazemos a entrega desse nosso lado animal para ser queimado, ser destruído, nós matamos esse animal que está dentro de nós, que é o desejo de receber. Quando nós matamos esse desejo de receber e desenvolvemos em nós o desejo de doar, que é ser altruísta, é entender as necessidades do próximo, é amar o próximo como o Criador o ama. Isso é sacrifício de animais, o animal que está dentro de nós. É saber interpretar a palavra do Criador, a essência. Nós temos um vídeo sobre isso, falando sobre sacrifícios de animais. Então, ali, João olha para os 24 anciões e ele percebe que eles têm instrumentos musicais em sua mão, em forma de triângulo. Esses instrumentos, eles usam para cantar 3 canções. E João vê esses 24 anciões e também vê os animais, os 4 seres que nós vimos no vídeo anterior. E a primeira canção fala de nação, de idiomas, para aqueles que não são judeus, mas também de cultura, de tribos, para aqueles que são judeus. Então, o Apocalipse, ele vem nos trazer uma revelação e uma exortação, nos mostrando o que vai acontecer com os que são do bem e também para os que são do mal. E ele fala então daquele que é digno de abrir o selo. E por que ele é digno? Porque ele morreu, ele se entregou, ele matou o seu desejo e nos ensinou como nós devemos fazer. Porém, somente ele é digno de abrir esses selos. E a segunda canção, ela vai falar de algo mais profundo daquele que é digno. Ela nos traz 7 virtudes do Criador que a manifestação Jesus é digna dela. Então ela vai nos levar para a árvore da vida. Ela vai nos mostrar do que o Criador é digno. Porque quando nós estamos falando do Criador, as Sefirot são virtudes do Criador. Quando nós estamos falando de nós, seres humanos, as Sefirot representam as nossas qualidades. Aquilo que está em nós que precisamos desenvolver para o nosso retorno. Então ela fala que ele é digno de poder. Quando está falando de poder, nós estamos falando de Keter, a coroa. Então é uma das qualidades, das virtudes do Criador, que ele é digno. E é digno também de riqueza. O que é a riqueza? Enetze, é a vitória. Está aqui também na árvore da vida. E de sabedoria. A sabedoria, nós já vimos que é Rockman. Ele é digno também de força. A força é Gevurah, que traz a resistência. É digno de honra. Honra é Da'at, o conhecimento. É digno de glória. É Hod, o esplendor. É digno de excelência. Hesed, que é a benevolência. Então, ele é digno dessas 7 virtudes do Criador que está representado aqui. A segunda canção diz sobre isso. E a terceira canção, ela vai falar
daquele que é o absoluto. Os 4 seres aparecem e eles dizem que ele é digno de honra, de louvores, de glória e do amém. Ele quem? Jesus. Então para nós, Jesus é o amém. Jesus é o absoluto, a verdade, nos mostrando aí a bênção definitiva. Mahatma Gandhi, ele disse que somente a verdade é Deus. Ele chegou a essa conclusão. E para nós, Jesus é a manifestação maior de Deus, do Criador. É a verdade. Então a terceira canção, ela nos fala do amém, daquele que é o absoluto, da verdade, de Jesus. Nós vimos então, em Apocalipse 5, que a realidade quântica se revelava à consciência de João.